Meus amigos, a partir de agora, nós vamos fazer uma introdução da parte de cálculo, mas uma introdução bem pequena por enquanto. O Excel, como aplicativo, claro, planilha de cálculo, ou seja, ele está totalmente estruturado, ele tem todos os recursos necessários, desejados para a realização de operações de cálculo. Mas observem aqui uma coisa, é necessário no Excel que você utilize um destes 4 símbolos para, digamos, avisar, para notificar o Excel de que um cálculo está por vir, de que um cálculo deverá ser feito e que será então apresentado a partir da digitação inicial. Quando você simplesmente digita no Excel 3 mais 3, ele não faz o cálculo, porque ele acha que então a informação é textual. Embora o Excel seja uma planilha de cálculo, ele tem também em sua estrutura uma base vinculada a banco de dados. Então, inserção e organização de informações, extração de relatórios, isso pode ser feito também dentro do Excel. Então, se você não digitar um desses 4 símbolos, ele não sabe que tem um cálculo futuro para ser realizado. Agora, 2 detalhes, né? O primeiro detalhe refere-se ao símbolo de menos, porque o igual e o mais, eles assumem valores positivos. O que eu quero dizer com isso? Igual 3 mais 3, ou então mais 3 mais 3, o resultado é 6 em ambos os casos. Afinal de contas, quando o número modular é apresentado sem nenhum símbolo de mais ou menos à frente dele, então ele passa a ser presumido como valor positivo. Então, igual 3 mais 3, o segundo 3 é mais, tranquilo, mas o primeiro também é visto como um número positivo. E o menos, claro, vai fazer um papel completamente diferente. O primeiro 3 vai ser negativo, então menos 3 mais 3, o resultado final é 0. Esses 2 valores vão se anular, né, em direções opostas, pesos iguais. Segundo detalhe, é essa história do arroba ser utilizado ou poder ser utilizado somente para funções. Então vejam vocês aí o exemplo na imagem abaixo. Nós temos o número 5 duas vezes nas células A1 e A2. E abaixo foi então digitado igual a 1 mais A2. Arroba A1 mais A2. O Excel gerou uma mensagem de erro e disse essa função não é válida. Cuidado, alguns poderiam pressupor que o erro está no fato de que um endereço foi digitado com letra maiúscula, o A1, e o outro endereço, o A2, foi digitado com letra minúscula. O Excel não está nem aí para letras maiúsculas e minúsculas. Você pode usar metade delas em maiúscula, metade em minúscula, e ele vai fazer o cálculo do mesmo jeito. O arroba só pode ser usado para cálculos quando nós falarmos de função. Função soma, função média e assim sucessivamente. Quando nós chegarmos, não vai demorar muito, na parte das funções, eu vou exibir isso para vocês. Você também, claro, já pode testar no seu computador. Muito bem, então, um outro cuidado que eu gostaria que você tivesse. Então vamos imaginar aqui, ó, 5, 6, 3, 8, tá bom, 4 números suficientes. Então eu digito, como eu disse antes, ó, igual a 1 mais A2. Ora, o que eu já executei mais uma vez? Coloquei o A, ora em maiúscula, ora em minúscula. Outra coisa que você já pôde perceber, o primeiro endereço no Excel, A1, está com cor de fonte azul e a célula 1 está preenchida de azul claro. E o A2 foi escrito em vermelho, então a célula 2 está com fundo vermelho também. Isso é para facilitar a identificação pelo usuário das células que estão ali sendo selecionadas para o cálculo. Então, claro, 11, 5 mais 6, 11. Agora, veja lá, mais A1 mais A2.
como eu disse, tanto no igual quanto no mais, o valor é considerado positivo. E agora, se eu retornar a célula B2, veja lá na barra de fórmulas o que o Excel fez. Ele inseriu o símbolo de igual. Então agora está assim, ó, igual mais A1 mais A2. Gente, cuidado. Quando eu disse que você tem que usar o igual, o mais, o menos, no caso do igual, ele pode ser utilizado em conjunto. Então o que eu posso fazer? Igual 6 menos 2, claro, o resultado é 4. Ou eu posso também fazer igual mais 6 menos 2. Isso aqui não vai dar erro. E o resultado é 4 também. A diferença é que no primeiro eu estou usando o 6 como no valor modular. Modular é interpretado automaticamente como positivo. Isso é da matemática. E aqui eu estou descrevendo claramente que o 6 é positivo. E eu ainda posso fazer mais 6 menos 2, 4. Mas quando eu digito, como vocês observaram, só que eu usei endereço, quando eu digito mais 6 menos 2, ele gera o número 4 e depois a fórmula fica corrigida para igual mais 6 menos 2. Corrigida no sentido de o Excel sempre vai pensar no igual primeiro. Tá legal? Agora, continuemos. Veja como vai ficar claramente diferente. Se eu digitar, então, menos A1 mais A2. Então o resultado final é o número 1, porque o primeiro menos fez com que o A1, que é 5, fosse negativado. Menos 5 mais 6. E de novo, ó, o Excel foi lá e colocou o igual na frente. Ficou igual menos 1 mais 2. Tá legal? Gente, eu vou repetir. Só porque o Excel refaz o cálculo digitado, quando você começa por mais e menos, não quer dizer que o mais e menos não podem ser usados iniciando uma operação de cálculo. Como vocês observaram, e se você está refazendo os exemplos na sua casa, você viu que ele vai fazer o cálculo. Ele não deu mensagem de erro até agora. Quando é que ele vai dar mensagem de erro? Quando eu começar pelo arroba. Eu digitei o arroba e o Excel já pensou assim, opa, não só o que vem pela frente é função de cálculo, como, aliás, não só, perdão, o arroba é um indicador de cálculo, como obrigatoriamente é um indicador de função de cálculo. Só que eu não vou usar uma função de cálculo, eu vou usar os endereços A1 e A2. E então o Excel vai dizer, essa função não é válida. Ele ficou esperando uma função. Como eu não entreguei uma função para ele, não usei soma, média, mínimo, máximo, não usei o arred, não usei o C e tantas outras, nós vamos ver muitas e muitas, então ele gera uma mensagem de erro. Eu dou OK e ele faz o quê? Fica esperando eu refazer a digitação. Nesse caso eu vou cancelar o procedimento. Olha lá o botão cancelar, eu ia fazer pelo teclado, mas vou para o cancelar aqui. Agora, deixa eu apagar isso aqui, e vou até sair um pouco aqui na coluna D de dado, e é importante que você observe qual a história do menos em função dos parênteses. Porque, meus amigos, o que nós fazemos? Cálculo. Como nós fazemos cálculo? Primeiro que está dentro e depois que está fora dos parênteses. Essa é a regra do jogo. Então, repetindo a primeira operação que eu fiz, ó, menos A1 mais A2, quem é que é negativo aí? Só o A1 é negativo. Então, menos 5 mais 6, e o resultado é 1 positivo. O 6, né? Números diferentes, porque números iguais, quando se subtrai, o resultado é 0. Números diferentes, quando se subtrai, sempre é feita a subtração entre eles e é mantido o símbolo do maior.
né? Menos 5 mais 10, subtrai 10 menos 5, 5. Quem era maior, mais 10. Então, o resultado é 5 positivo. Se fosse mais 5 menos 10, o resultado então seria menos 5. Né? A regrinha lá da matemática. Agora, veja o que acontece. Menos, abre parênteses, A1 mais A2. O que a matemática exige? Que a gente resolva só dentro dos parênteses. Professor, o A1 não tem símbolo antes dele. Quer dizer, tem o menos, mas o menos está lá fora. Então, se não tem, ele é modular. Se ele é modular, é positivo. Então, ele é 5 mais 5. 5 mais 6, 11. Resolvendo dentro dos parênteses, a soma gera 11. E então, o menos faz o quê? Joga o resultado da soma de forma negativa. Muito cuidado com isso. Tá legal? A ordem de execução em relação aos parênteses deve ser sempre mantida, deve ser sempre obedecida. Tá legal? E se lá na matemática a gente aprendeu a usar parênteses, colchetes e chaves, no Excel nós não usamos tudo isso. Então no Excel você pode ter um cálculo assim, ó, igual a 1, asterisco que é vezes, asterisco que é multiplicação. Tá legal? Abre parênteses, A2 mais, abre parênteses, menos A3 mais A4. Abri dois parênteses, fechei dois parênteses. Na mesma estrutura de parênteses, colchetes e chaves. Então, a estrutura central parênteses, no caso da matemática, a estrutura superior a ela, ou seja, mais ampla, colchetes. Aqui é proibido usar colchetes, aqui só se usa parênteses. Agora, primeira coisa, veja de novo. Azul, vermelho, roxo e verde, e as células mencionadas estão nessas cores, para teoricamente facilitar a exibição. O professor tem que decorar a ordem das cores? Claro que não, e a prova ainda é em escala de cinza. Agora, qual é o cálculo aí? Pense comigo. Qual é o cálculo que deve ser realizado primeiro? Teoricamente, o primeiro cálculo a ser realizado seria o A1 vezes alguma coisa. Por quê? Porque a multiplicação tem precedência na matemática. Porém, tem parênteses. Quando tem parênteses, esquece. Não tem mais a ver agora com as operações, e sim com o posicionamento. Então, a primeira tarefa a ser executada é menos A3 mais A4. O A3 vale 3, menos 3, mais 8, vai dar 5. Esse primeiro trecho vai dar 5. Menos A3 mais A4, 5. Aí tem outro parênteses, então eu tenho que pegar o A2 e somar com este resultado. O A2 vale 6, somado com o 5, que é o resultado do outro cálculo, vai dar 11. E então se multiplica, o que deve dar 55. 5 vezes 11. Então é 5 vezes 6 mais, menos 3 mais 8. Então a leitura é importante no posicionamento dos parênteses. Tá legal? E fora isso, as operações matemáticas, então vamos lá, ó, igual A1 mais A2 multiplicado por A3. Cuidado, não é, pessoal? Agora não tem parênteses. Se não tem parênteses, eu não vou realizar simplesmente começando do igual até o fim. Eu tenho que obedecer à regra matemática. Então, nesse caso, e essa é uma questão muito tradicional de prova, tá legal? Então, veja, vamos fazer errado uma vez. Faria pela ordem. A1, 5, A2, 6, 5 mais 6, 11. 11 vezes 3 do A3, o resultado seria 33, se eu fizesse errado. Porém, o importante é que eu entenda que a multiplicação vem antes da soma. Então, o que eu tenho que fazer? O valor de A2, que é 6, multiplicado pelo valor de A3, que é 3. 6 vezes 3 dá 18. E esse subtotal é que eu vou somar com A1, com o 5. 18 mais 5 gera como resultado o número 23. Mas pode apostar que o 33, 5 mais 6, 11, 11 vezes 3, 33, o 33 certamente estaria apresentado
numa das alternativas de uma eventual questão que apresentasse essas condições. E isso, então, é claro, deixa óbvio o fato de que eu não posso entrar no Excel, não posso começar o Excel, estudá-lo, aprender sobre ele, se eu desprezar os preceitos matemáticos que eu também já aprendi anteriormente. Planilha de cálculo que seguisse o seu próprio sistema de execução de cálculo, que não atendesse à matemática, não teria nenhuma utilidade no nosso cotidiano. Tá legal? Então, essa é a organização padrão para execução de cálculo. A história do arroba em função de cálculo retornará num bloco mais à frente. É isso.